Olá, estudante do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre adição e subtração de números racionais na forma fracionária e na forma decimal. Dá uma olhadinha comigo. Veja, quando os números racionais se apresentam na forma decimal e fracionária, o que a gente deve fazer? Qual é a forma que a gente deve escolher? Depende. Às vezes vai ser mais fácil trabalhar tudo em fração, às vezes vai ser mais fácil trabalhar tudo em decimal. É isso que eu quero discutir com você nesse vídeo. Dá uma olhada. Adição e subtração, geralmente a forma decimal é a mais fácil de se trabalhar. Só que tem um porém. Cuidado. Algumas frações geram dízimas periódicas. E isso pode dificultar um pouquinho na hora de trabalhar com números decimais. Te deixo um exemplo aqui de dízima periódica, que é o 1,35, 35, 35. E se você não sabe o que é dízima periódica, eu vou te falar agora. Uma dízima periódica é um número decimal infinito e as casas decimais elas vão se repetindo. As casas decimais se repetindo a gente chama de período. Então, nesse caso, o período é 35, que é o que vai repetindo depois da vírgula. Beleza? Podemos operar com as dízimas periódicas? Claro que podemos, só que tem um detalhe. O cuidado precisa ser redobrado. Afinal de contas, a operação é realizada até a última casa do decimal exato. Então, digamos que o teu decimal vai até o centésimo. Então, você faz a continha normal até o centésimo. Só que depois do centésimo, o período tem que continuar repetido infinitamente. E às vezes a gente se perde nessa parte. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E como é que eu faço para transformar o decimal em fração? Eu pego o numerador sendo o decimal sem a vírgula. Então, pega o número decimal, escreve lá em cima e tira a vírgula. E o denominador vai ficar como? De acordo com o número de casas depois da vírgula, eu vou escolher uma potência de 10. Então, se tiver uma casa depois da vírgula, eu vou escolher o 10 como denominador. 2 casas depois da vírgula, o 100. 3 casas depois da vírgula, o 1000. E assim por diante, tá bom? Se der para simplificar, simplifique. Olha o exemplo que eu deixei para você. 0,047. Eu tenho 3 casas depois da vírgula, então eu vou escolher o 1000 como denominador. O número do numerador vai ser o número sem a vírgula. Então, o 0,047 sem a vírgula fica só o 47. Aqueles zeros à esquerda eu não preciso escrever, certo? Então, fica 47 sobre 1000. Como não dá para simplificar, deixa assim. Então, veja. Se eu tiver um exemplo ali em que eu tenho que transformar a fração em decimal, como é que eu faço? Divide o numerador pelo denominador. Então, se eu quero transformar o 12 oitavos em decimal, 12 dividido por 8 dá o quê? Dá 1. 1 vezes 8 é 8, para 12 sobram 4. Como 4 inteiros é 40 décimos, 40 décimos dividido por 8 dá 5 décimos. Então, 12 oitavos é o quê? 1 inteiro e 5 décimos, ou seja, 1,5. Se eu quiser fazer essa operação aqui, menos 2,4 mais 1 quarto. Na forma decimal, eu transformo menos 1 quarto em decimal. Fica menos 0,25. Então, vai ficar assim, ó. Esse menos 2,4 eu já vou escrever como menos 2,40, para igualar as casas decimais. Menos 2,40, mais com menos é menos, 0,25. Como eu tenho dois números negativos, soma e repete o sinal. Menos 2,40 menos 0,25, somando dá 2,65 e o sinal de menos. Tá bom? Na forma fracionária ia acontecer o seguinte, ó. Eu vou transformar o menos 2,4 em fração. Vai ficar o quê? Menos 24 sobre 10. Número sem a vírgula, uma casa depois da vírgula vira o 10. Menos 24 décimos dá para simplificar por 2. Então, 24 por 2 é 12, 10 por 2 é 5. Então, fica menos 12 quintos, mais com menos é menos, menos 1 quarto. MMC de 5 e 4 é 20. 20 dividido por 5 dá 4, e 4 vezes 12, 48. 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 1 é 5. Menos 48 com menos 5, menos 53 vinteavos. Transformou em decimal, você tem o quê? Menos 2,65. Então, você vai escolher a forma fracionária ou a forma decimal conforme a conta que aparecer e com que você tiver mais tranquilidade, tá bom? Nesse vídeo, nós falamos sobre adição e subtração de números racionais quando eles estão na forma fracionária e na forma decimal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!